Olá, meus amigos, estamos de volta aqui ao nosso curso e a partir de agora a gente vai inaugurar então uma sequência de aulas mais voltadas aí à prática de análise de questões de prova, porque eu preciso que você compreenda como que a teoria que nós estudamos aí nas aulas anteriores são exploradas nas provas de concursos públicos. Tudo bem? Entenda uma coisa, o texto é a menina dos olhos da prova de língua portuguesa. Tudo gira em torno do texto. E para eu analisar bem um texto, tá, de forma que eu consiga gabaritar, né, a prova de língua portuguesa, eu vou precisar desenvolver habilidades, tá? Essas habilidades vão passar pelo adequado domínio das normas gramaticais, ok? Eu tenho também que desenvolver um nível de leitura, tá bom? E também tem que conhecer as principais estratégias aí de reescritura, porque lá no dia da prova isso vai aparecer misturadão. Show de bola? Legal? E olha, uma coisa é saber da teoria, né? Professor, eu venho conseguindo acompanhar as aulas aí de uma forma muito tranquila. Massa, isso já é um passo importante. Mas eu também preciso alinhar esse passo aos treinos práticos com questões de prova, daí a importância de você incluir diariamente, tá, no seu cronograma de estudos, os exercícios práticos aí, baseado em questões anteriores de prova, tá, que é de preferência da banca que vai organizar o seu próximo concurso. Perfeito? Show de bola. Olha só, vamos ter que ler textos? Claro que vamos, gente. A gente está num curso de textos, beleza? Massa. Mas eu quero também te dar parâmetros para você analisar de uma forma mais técnica essas questões de prova, para a gente economizar na questão do tempo também. O gerenciamento do tempo de prova é um fator importantíssimo também, ok? Beleza? Massa. Então vem comigo aqui na tela para a gente começar a nossa brincadeira de hoje. Olha só. Então eu tenho um texto aqui, certo? Só que você vai começar, toda vez que você for analisar uma questão de prova, eu quero que primeiro você leia o comando. O comando está aqui, ó. Então vamos lá. Peraí. Show de bola. Então aqui eu tenho um comando, né? Vamos começar pelo comando. Aí o comando me diz o seguinte, ó. Segundo o texto, a praticidade do cotidiano atual deve-se em especial a... Galera, olha só, a gente vai ler o comando já marcando aqui, ó, demarcando as palavras-chave do próprio comando. Para você entender uma coisa, ó. Vou pegar uma corzinha aqui, ó. Ele está falando da praticidade do cotidiano, né? E olha, entenda como isso aqui está se articulando. A praticidade do cotidiano atual deve-se em especial a, né? Então, olha só, o que a gente tem que entender aqui? Que eu tenho um fator, que eu não sei qual é, tá? Que vai me trazer como resultado a prática do cotidiano, beleza? É assim que a gente vai ler, ó. Eu tenho isso aqui, ó, só para você enxergar isso de uma forma mais lúdica, vamos dizer assim, ó. Eu tenho essa ideia aqui, ó, que eu vou chamar de A. A praticidade do cotidiano atual deve-se, isso aqui, ó, deve-se a alguma outra coisa que eu não sei o que é. Deve-se a uma ideia que eu vou chamar genericamente, aqui que eu não sei o que é, eu vou chamar genericamente de B. Então, ó. Tudo bem? Legal? Então, o que isso aqui quer dizer? Primeira coisa, olha só. Uma prova de língua portuguesa, tá? Ela é estruturada a partir de 4 categorias diferentes ali de questões. Estou falando da prova de língua portuguesa. Perfeito? Massa, professor. Eu tenho as questões, vou colocar em ordem decrescente de dificuldade, tá? Eu tenho as questões de interpretação de textos, que são as mais difíceis, tudo bem? Tenho, na sequência, as questões de reescritura de textos, tá? Tenho as questões de mera compreensão e, por fim, eu tenho as questões gramatical, né? Tenho as questões gramaticais, né? Só para a gente fazer a correta concordância aqui. Galera, 4 categorias de questões. Não raro, vocês vão notar que as bancas, tá? Elas vão colocar logo de cara as questões mais difíceis, né? Porque a estratégia do examinador não é fazer o funil, né? É pegar assim, você tem um concurso para o qual só haja 10 vagas, né? Eu tenho 10 vagas e tenho 1.000 candidatos. Então, a banca vai estruturar ali uma prova para ela fazer uma peneira mesmo, ok? Porque dentre as 1.000 pessoas que se inscreveram para esse concurso, ela vai selecionar as 10 melhores. Como é que ela vai trabalhar nessa seleção? Ela vai explorar níveis de dificuldades diferentes ali para as questões de cada uma das matérias, e aqui a gente está falando das questões de língua portuguesa. Sabendo disso, tá? Que você tem 4 categorias de questões e que a mais difícil é de fato as questões aqui da parte de interpretação, a minha sugestão é que você não comece a fazer uma prova pelas questões de interpretação. Num concurso público é importante a gente começar ganhando o jogo,
ok? Isso significa que é importante você começar pelas questões que são mais fáceis. Então comece pelas questões gramaticais, tá? As questões de mera compreensão textual, para depois, quando você já tiver ali com a sua autoconfiança, né, mais bem trabalhada, aí legal, aí você parte para as questões mais puxadas aí, tá? Lembre-se do que a gente falou sobre a diferença entre interpretação de textos e compreensão textual, tá? Na interpretação de texto, eu tenho que ter um nível de leitura mais trabalhado, que é uma das habilidades, né, que a gente vai precisar para a gente analisar textos, tá? Eu tenho que ter um nível de leitura adequado para eu perceber, perdão, as ideias que estão implícitas no texto. E para eu perceber as ideias que estão implícitas, eu vou ter que saber reconhecer no texto, aliás, determinadas pistas ali, né, para eu fazer uma determinada inferência e por aí vai, tá? Então, gente, estou falando um monte de coisa aqui, mas é a prática que vai te dar essa clareza. Tudo bem? É claro que nas questões de prova, tudo que a gente tratou nas aulas anteriores, mais o teu conhecimento da parte gramatical, isso vai vir misturadão ali na prova, ok? E daí, gente, a dificuldade, né, que há na nossa matéria de língua portuguesa, né? Porque é uma matéria em que lá na prova vai aparecer tudo misturadão mesmo. Muitas vezes o aluno erra uma questão, não sabe nem como, digamos assim, sanear essa falha, tá? Então, vamos lá, olha só. Lemos aqui o comando, segundo o texto, a praticidade do cotidiano atual deve-se em especial a. Então eu tenho uma coisa aqui, ó, que depende, né, que deve, né, que se deve, que decorre de uma outra coisa. Então, ó, eu tenho a ligação entre duas ideias aqui, ó. Uma o comando me deu, a outra o comando não me deu. Estou chamando a outra aqui de B, tá? Então, a primeira coisa aqui, tá? Professor, estou diante de uma questão de qual categoria, né? Aqui quando ele fala segundo o texto, ó, aqui no comando, ele está me direcionando ou para questões de interpretação ou para questões de compreensão. Tudo bem? Show de bola. Né? Eu deixei a sugestão há pouco aqui que você começasse pelas questões de fato mais tranquilas ali, porque é importante a gente começar o jogo ganhando, tá? Aqui no nosso curso a gente vai pegando a questão aqui na sequência, né? Porque o meu propósito aqui ele é meramente didático mesmo, mas eu já deixo essa dica aí que é importantíssima aí para a gente começar o jogo ganhando. Tudo bem? Isso aqui também é muito importante. Então quando ele me fala assim, ó, segundo o texto, tá? Eu estou ou diante de uma questão de compreensão ou de interpretação. Qual que é a jogada aqui? Ó? Eu vou ter que saber localizar lá no texto essa ideia que eu estou chamando de A aqui. A gente vai ter que localizar essa ideia lá no texto. Tudo bem? Legal. Quando eu localizar essa ideia, eu vou ter que perceber essa relação aqui, ó, que está contida no deve-se aqui, tá? E perceber a partir dessa relação aqui, ó, a qual outra ideia esse A, né, o que eu estou chamando de A aqui, está ligado. Tudo bem? Então, ó, deixei destacado aqui na cor verde e eu vou fazer a leitura no texto procurando essa palavra lá, essa expressão, né, praticidade do cotidiano. Onde tiver escrito praticidade do cotidiano ou alguma coisa parecida com isso, eu vou destacar na cor verde. Legal? Então, agora sim a gente vai precisar ler o texto. Ó. Então, eu dou um passinho aqui para trás e beleza. Aí ele fala assim, ó, a importância e vantagens da reciclagem. Massa. E galera, já vá lendo o texto, já entendendo quais são as ideias principais, tá? Então a gente vai fazer uma primeira leitura aqui. Estou procurando, lembrando que eu estou procurando aquele Azinho, ó. Né? Aquele Azinho é o que ele chama de praticidade. Vamos trazer para cá. Ó. Praticidade do cotidiano atual. Não é isso? Só confirmar aqui. Praticidade do cotidiano atual. Opa, voltando lá. Legal. Então, eu estou procurando isso aqui. Tá? O texto pode me demonstrar isso aqui de forma direta, com os mesmos termos, com as mesmas palavras, ou de forma indireta. Né? O texto pode trazer essa ideia por outras palavras. Aí a gente vai ter que saber ler localizando isso aqui. Tá? Então, a sua primeira leitura é uma leitura em busca do A. Então, eu quero achar o A aqui, ó, que eu destaquei na cor verde. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Aí ele fala assim, ó, a importância e vantagens da reciclagem. A segunda metade do século XX foi marcada pelo surgimento de uma série de produtos que contribuíram para a praticidade do nosso cotidiano. Opa! Então, ó, ele está falando aqui, ó.
Então, ó, já perceba que aqui eu tenho algo muito parecido com o que está aqui, ó, né? Com essa expressão que eu estou procurando. Show de bola. Vamos continuar aqui a leitura. Ó. A ascensão da indústria de materiais descartáveis foi uma das protagonistas desse desenvolvimento, como, por exemplo, a invenção do PET, politereftalato de etileno. Inicialmente empregado na indústria têxtil, esse tipo de plástico logo revolucionou o setor de armazenamento e transporte de alimentos e bebidas, com as vantagens de ser inquebrável, leve e de fácil manuseio, substituindo o vidro, pesado e frágil. Perdão. O consumo em grande escala dos plásticos gerou um problema em relação ao meio ambiente, o descarte desses resíduos. Nas últimas décadas, instituições defensoras da sustentabilidade passaram a pressionar os governos e as indústrias por posturas mais responsáveis. O crescimento econômico, em detrimento ao meio ambiente, virou objeto de pesquisas de cientistas, tomou as manchetes das revistas especializadas e dos jornais e ganhou o apelo da população. O fim do uso de materiais descartáveis é inviável. Tão poucos ambientalistas clamam por isso. O desenvolvimento sustentável consiste em 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. A indústria fica encarregada da terceira etapa. O processo de reciclagem não só preserva o meio ambiente, mas também gera riquezas e reduz os custos de produção das empresas que investem na prática, além de promover o marketing social de empresa eco-friendly, ou empresa verde, amigável ao meio ambiente. Legal. O professor está aproveitando aqui para beber uma água, tá? Gente, o que eu fiz aqui, ó? Primeiro, já orientei a minha primeira leitura para eu achar uma ideia que eu destaquei na cor verde aqui, né? A praticidade do cotidiano atual, tá? Lá no texto, eu já localizei essa expressão que está logo lá no comecinho dele, ó. Deixei destacado aqui na cor verde, né? E aqui, ó, você notou que eu li o texto do início ao fim, né? O que eu acabei de fazer? Né? E a gente já está treinando, beleza? Aqui eu fiz uma leitura de sobrevoo, uma primeira leitura. Uma leitura em que, primeiro, eu já estou procurando aqui aquela palavra que eu chamei de A, né, que está no comando da minha questão. Legal, a gente vai fazer várias análises aqui em relação a esse texto e também em relação às questões, né? Mas isso aqui é um primeiro procedimento que eu quero que você tenha em mente. Primeiro eu leio o comando, destaco a expressão-chave, né, ou as expressões-chaves lá do comando, né? Ali eu chamei didaticamente de A, e eu venho fazer uma primeira leitura, que é uma leitura do início ao fim, tentando achar esse A, que pode aparecer com as mesmas palavras ou com alguma coisa parecida, né? Algum termo sinônimo, alguma coisa nesse sentido. Legal. Achei. Então eu já achei o meu A. Está faltando eu achar agora o meu B, né? Então, ó, volta aqui, ó. Aí ele fala assim, ó, a praticidade, ó, o A, que está na cor verde, né? O A se deve a B. Se deve, em especial, a B, tá? Legal. Então eu preciso achar esse B ali. Tranquilo? Entendeu isso? Aí eu já achei o A lá no texto, marquei na cor verde. Agora eu vou achar o B, né? A se deve a B, né? O que é A? Praticidade do cotidiano atual. Então volta aqui. Massa. Agora sim, ó, a gente vai fazer uma segunda leitura agora para a gente achar o B, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, B. Então eu tenho A que se deve a B. Vamos ver aqui quais são as opções que eu tenho para B. E o B eu vou deixar na cor laranja aqui, ó. Quando ele fala assim, ó, a segunda metade do século XX foi marcada pelo surgimento de uma série de produtos que contribuíram para a praticidade do cotidiano atual. Então eu tenho aqui, ó, ele está falando de uma série de produtos. Só marcar isso aqui direitinho, ó. Uma série de produtos. Galera, vamos lá. Uma série de produtos contribuiu para a praticidade do nosso cotidiano, que é a nossa ideia, que é o A, né? Então, legal, eu já tenho aqui, ó. Então, o A se deve, em parte, ao surgimento dessa série de produtos. Tudo bem? Mas a gente vai ter que entender como que isso aqui está encadeado aqui, ó, como isso aqui está articulado no texto. Então, ele está falando, ó, do surgimento de uma série de produtos, ó. Então, eu já tenho uma ideia-chave para cá, ó, para B. Que é o quê? Que é o surgimento, a ideia do surgimento de uma série de produtos. Por quê? Você concorda que se eu falar assim, olha, o surgimento de uma série de produtos, né, contribuiu para a praticidade do nosso cotidiano.
Não é a mesma coisa de eu dizer assim, ó, a praticidade do nosso cotidiano se deve ao surgimento de uma série de produtos? Sim ou não? É. É por isso que eu falei, olha, para a gente analisar bem textos, a gente vai precisar movimentar uma série de habilidades, né? Uma série de conhecimentos que passam também aí pela questão gramatical, nível de leitura, tá? O conhecimento ali das estratégias de reescritura e tudo mais. Legal. Então, ó, eu já tenho aqui um candidato, né? Aí ele fala assim, ó, a ascensão da indústria de materiais descartáveis foi uma das protagonistas desse desenvolvimento. Galera, quando ele fala assim, ó, desse desenvolvimento, eu vou até mudar de cor aqui, ó. Vou colocar uma coisinha mais destacada mesmo, vermelho, ó. Quando ele fala assim, ó, desse desenvolvimento, gente, o que é desse desenvolvimento? Que desenvolvimento é esse que ele tá nomeando aqui, ó? Quando eu tenho aqui, ó, esse pronome, né? Esse pronome aqui demonstrativo, né? O desse desenvolvimento, aqui ele está falando exatamente disso aqui, ó. Ele está falando da ideia todinha contida no período anterior. Aqui eu tenho uma coesão textual que retoma uma ideia inteira. Então, ó, desse desenvolvimento, que desenvolvimento é esse? Tá? A questão que o surgimento de uma série de produtos contribuiu para a praticidade do nosso cotidiano, ou seja, essa ideia toda, né? Essa ideia todinha, tá? Está ligada à nossa ideia que eu estou chamando aqui genericamente de A. Então, ó, acompanhe isso aqui, ó. Estou indo mais devagar para a gente pegar a ideia, depois a gente acelera, ok? Então, ó, eu também tenho aqui, ó, perceba como a coisa ela vai se repetindo aqui, ó, as ideias. O que ele está chamando aqui, ó, desse desenvolvimento. Olha, perceba o seguinte, ó. Ele está falando aqui o seguinte, ó. Vamos lá. Esse desse aqui, ele está resumindo toda a ideia do meu primeiro período. E o meu primeiro período, ó, ele começa aqui da minha inicial maiúscula até o primeiro ponto final. Quando ele fala desse desenvolvimento, ele está falando de tudo isso aqui, ó. Né? Mas, quando ele fala assim, ó, foi uma das protagonistas, ó, o que foi uma das protagonistas? Perceba como a ideia ela vai se repetindo aqui, ó, a partir de uma representação diferente. Ó. Quando ele fala assim, ó, a ascensão da indústria de materiais descartáveis foi uma das protagonistas. Olha só, foi uma das protagonistas desse desenvolvimento. Galera, o desenvolvimento aqui a que ele está fazendo referência resume a ideia anterior, tá? Mas perceba a correspondência aqui, ó. Desse desenvolvimento que ele fala aqui, ó, está retomando a ideia anterior, tá? E a ascensão da indústria de materiais descartáveis aqui, ó, entra nessa ideia do surgimento de uma série de produtos, ok? Tudo bem? Entenderam isso? Agora, o que a gente vai fazer? Né? Eu tenho, basicamente, duas possibilidades aqui porque eu estou procurando ali como a ideia B, né? Então, lá no comando da questão, só para você acompanhar aqui, ó. Opa, voltando aqui. Eu tenho aqui, ó, a ideia que está marcada na cor verde, que é o meu A, aí eu estou procurando o B. Eu tenho duas ideias aqui, ó, possíveis para B. Vou marcar aqui só para você acompanhar, ó. Eu tenho duas ideias aqui, ó. Eu tenho a ideia do surgimento de uma série de produtos. Então, vamos deixar assim, ó, série de produtos. Estou indo devagar só para você acompanhar, tá? A gente vai acelerar isso aqui, ó. Série de produtos, né? Eu tenho a ideia do surgimento de uma série de produtos e tenho a ideia da ascensão da indústria de materiais descartáveis, vamos colocar aqui completinho, ó, materiais descartáveis, tá? Então, ó, qual que é a ideia aqui, ó? A praticidade do cotidiano atual deve-se ao surgimento, né? Aqui lembrando que começa assim, ó, ao surgimento de, vamos deixar assim, ó, uma série de produtos. Então, aqui eu tenho a primeira ideia e aqui eu tenho a segunda ideia, né? Então, ó, agora a gente vai analisar as questões para a gente saber se alguma delas liga a minha ideia da praticidade do cotidiano atual, que eu estou chamando de A,
a uma dessas outras ideias aqui que eu notei que lá no começo do texto fazem essa relação, né? Que eu tenho alguma coisa que me leva a outra. O surgimento de uma série de produtos, tá, me traz como um dos resultados a praticidade do nosso cotidiano. A ascensão da indústria de materiais descartáveis também foi uma das protagonistas, ou seja, desse desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse? O aumento da praticidade do nosso cotidiano. Tudo bem? Entenderam? Show! Olha só como é que fica fácil agora, ó. Então vamos lá. Ó, a praticidade atual do cotidiano deve-se em especial a escalada da indústria de materiais descartáveis. Galera, ó, isso aqui, ó, eu falar em escalada, perceba agora como a banca ela brinca com a tua base vocabular. Olha só. Eu falar em escalada é a mesma coisa que eu falar em ascensão? Sim ou não? Tá? A ascensão da indústria de materiais descartáveis, né? Não é a mesma coisa que eu falar na escalada da indústria de materiais descartáveis? Tá? Então, beleza, a gente está numa questão de múltipla escolha. Eu já tenho aqui, ó, né, a banca me direcionando aqui para a alternativa A, mas a gente vai analisar todas as outras, tá? Então aqui eu tenho, basicamente, uma possibilidade de gabarito aqui para essa questão, ó. Vamos pegar aqui o marca-texto vermelho. Então aqui eu tenho uma possibilidade, eu vou deixar aqui. Show! Vamos lá. A praticidade atual do cotidiano deve-se em especial à produção de embalagens sustentáveis? Não. Tá? Beleza? Por mais que essa ideia esteja ligada à questão da indústria de materiais descartáveis, não é uma ideia que está ligada diretamente ao que a gente nomeou como A, lá no comando da questão. O que é A, gente? Mais uma vez, a praticidade do cotidiano atual se deve a alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Né? Eu tenho duas ideias ligadas a isso lá nas primeiras linhas do texto. Né? Eu tenho o surgimento de uma série de produtos, beleza? E tenho também a ascensão da indústria de materiais descartáveis. Eu falar em ascensão é a mesma coisa de falar em escalada, tudo bem? Legal. Então perceba como uma questão só de texto aqui, ó, te cobra bagagem vocabular, né? Porque você tem que saber que a ascensão é a mesma coisa que escalada, né? E também habilidade de leitura, porque olha só, tudo está girando em torno da ligação de duas ideias, ó, A e B. Tudo bem? E eu tenho que perceber isso lá no texto, tá bom? Então, ó, não tem nada a ver com produção de embalagens sustentáveis, não tem nada a ver com redução dos custos de produção. Aí fala assim, ó, a praticidade atual do cotidiano deve-se, em especial, a redução dos custos de produção, pois o PET é mais barato que o vidro, blá, 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 blá. Não, não é isso aqui, tá? A praticidade do cotidiano atual, eu estou sempre pegando aqui da leitura do enunciado para você pegar o raciocínio completo, tá? A praticidade do cotidiano atual deve-se em especial à facilidade de armazenamento dos produtos? Não. A facilidade, né, a praticidade do cotidiano atual deve-se em especial à substituição de manufaturas por produtos da indústria de base? Não, gente, também não. Tá? De fato, o gabarito da nossa questão aqui, ó, é a alternativa A. E perceba como a banca explorou exatamente o que a gente treinou lá na leitura do texto, né? Porque eu tenho aqui, ó, duas possibilidades de ideias que se encaixam aqui em B. Eu tenho duas possibilidades, tá? E nas alternativas poderia ter surgido alguma coisa no sentido aqui da primeira, mas a banca utilizou isso aqui, ó. Tá? Então eu tenho a ligação entre duas ideias aqui, que lá no texto eu percebi dessa forma aqui, ó. Né? Então tenho que eu marquei aqui na cor verde, que é a nossa ideia que está marcada, que a gente chamou genericamente de A aqui, tá? E ela está ligada a dois possíveis termos aqui que funcionariam como B. Então, ó, a praticidade do cotidiano atual se deve ao surgimento de uma série de produtos, vamos lá, se deve ao surgimento de uma série de produtos, ok? E no período seguinte, o que ele faz aqui do ponto de vista de coesão e coerência textual, que são coisas que nós já estudamos, beleza? Ele fala o seguinte, ó, a ascensão da indústria de materiais descartáveis, olha só o ponto aqui, ó, foi uma das protagonistas desse desenvolvimento, tá? Então, ó, isso aqui não é a mesma coisa de eu colocar assim, ó, a ascensão da indústria de materiais descartáveis, né, gerou, ó, só para você entender, ó, estou utilizando estratégia de reescritura aqui só para você enxergar, ó. Eu estou falando que aqui, isso aqui, ó, que é uma das ideias possíveis para B, gerou, tá? Gerou
esse desenvolvimento, né, que aqui está como desse desenvolvimento. Ó. Se isso aqui gerou esse desenvolvimento, que desenvolvimento é esse? É exatamente a praticidade do cotidiano atual. Então perceba que o meu B aqui ó, está ligado lá no texto ao que eu localizei, né, ao que eu identifiquei como A. Então esse desenvolvimento, tá, eu poderia ler aqui de trás para frente, ó, só para você entender. Ó, esse desenvolvimento que é o quê? A praticidade do cotidiano atual. Né, uma ideia que está retomando a outra aqui por coesão textual. Ó. Esse desenvolvimento se deve a quê? A ascensão da indústria de materiais descartáveis. A ascensão da indústria de materiais descartáveis é a mesma coisa de falar a escalada da indústria de materiais descartáveis. Então, como é que eu vou reler isso aqui para eu enxergar a alternativa A como o gabarito dessa questão? Ó, esse desenvolvimento, eu vou começar a leitura aqui de trás para frente, ó. Esse desenvolvimento se deve, né, à ascensão da indústria de materiais descartáveis, né? Então, show de bola, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Que a escalada, né? Ó, a escalada ou a ascensão da indústria de materiais descartáveis gerou o quê? Gerou a praticidade do nosso cotidiano. Então, aqui eu tenho a ideia do B, que está gerando como resultado A. Aqui, beleza? É a mesma coisa de eu falar o quê? A praticidade do cotidiano atual se deve à escalada da indústria de materiais descartáveis. Tudo bem? Respira, tá? Galera, é o seguinte, né? Eu fiz uma análise aqui, né? Pode ter ficado talvez um pouco confusa, né? Porque a gente tem que voltar ao texto, aí a gente tem que perceber a forma como aquelas informações estão estruturadas ali em cada um dos períodos que nós analisamos. E olha que a gente fez uma leitura do texto de cabo a rabo e a gente percebeu mais ali, a gente fechou a nossa análise mais nos primeiros períodos ali. Tudo bem? Tá? Eu vou voltar esse texto aqui, a gente vai fazer mais questões, deixa eu ver com quanto tempo de aula que a gente está. Né? Acredito que a gente já esteja aqui então com uns 25 minutos, não, 27 minutos. Tá? O que acontece? Eu vou fazer uma outra análise desse texto aqui, agora a gente vai olhar para o texto. Tá? Para a gente treinar, enxergar neste texto aqui, tá? A questão da coesão, a questão da coerência, como que as informações deste texto aqui estão estruturadinhas, beleza? Para a gente dar uma acelerada nas próximas questões. Show de bola? Neste primeiro momento aqui, eu fiz uma análise um pouco mais detida para você perceber o jogo de palavras ali no texto em relação ao que a banca nos perguntou aqui nesta questão, tá? A gente está diante de uma questão de compreensão textual. E por que é uma questão de compreensão? Porque aqui, ó, perceba que lá no texto eu achei basicamente a mesma palavra aqui, ó. Que ele está falando aqui, ó, a praticidade do cotidiano atual, tá? Reproduz literalmente o que o texto está me trazendo aqui, ó, a praticidade do nosso cotidiano. Tudo bem? Eu falar a praticidade do nosso cotidiano, tá? Eu estou reproduzindo quase que literalmente o que o comando da questão está falando ali, né? Praticidade do cotidiano atual. Quando eu acho essas palavras-chave no texto basicamente com as mesmas palavras, eu estou diante de uma questão de mera compreensão. Essa informação está expressa no texto. Isso a gente falou nas primeiras aulas, tá? Compreensão textual envolve a sua percepção das informações que estão expressas no texto, enquanto a interpretação vai envolver a sua habilidade de leitura no sentido de você perceber as informações que estão implícitas no texto. Show de bola? Então, ó, a gente vai fazer um break aqui, tá? Vamos voltar na aula que vem, tá? Ainda analisando esse texto aqui para a gente revisar outras coisas que nós já estudamos também e a gente segue fazendo aqui as outras questões que foram estruturadas também a partir deste texto, ok? Então fica por aí, a gente vai tomar um cafezinho e a gente volta na sequência aí com muito mais conteúdo para você. Valeu!